Primeiramente, o Museu Imperial nasceu no período da primeira política de Estado para os museus nacionais do país. Criado em 29 de março de 1940, o museu está sediado na antiga residência de verão de Dom Pedro II. Vamos falar agora com o nosso amigo Pepe. Olá, viajante. Prazer em conhecer. O prazer é todo meu, Pepe. Meu nome é Pedro e eu serei seu guia durante a viagem. Tudo bem, então. Vamos começar com algumas curiosidades sobre o Museu Imperial. Você sabia que, com a presença de personagens históricas como a Princesa Isabel, a Condessa de Barral, a Baronesa de Loreto, a Francisca Tainai e a Adelaine Tainai, o projeto convida o público a participar de um sarau aos moldes do Império com canções e declamações de poesias? Bem interessante. Então, agora vamos falar de como foi a construção do museu. Bem, a construção do belo prédio neoclássico teve início em 1845 e foi concluída em 1862. Para dar início à construção, Dom Pedro II assinou um decreto em 16 de março de 1843, criando Petrópolis. Uma grande leva de imigrantes europeus, principalmente alemães, sob o comando de Julius Friedrich Keller, foi incumbida de levantar a cidade, construir o palácio e colonizar a região. O prédio teve o projeto original elaborado pelo próprio Keller e, após seu falecimento, foi modificado por Cristoforo Bonini. Para concluir a obra, foram contratados importantes arquitetos ligados à Academia Imperial de Belas Artes, como José Maria. O complexo foi enriquecido, ainda na década de 1850, com um jardim planejado executado pelo paisagista Jean-Baptiste Binot, sob orientação do jovem imperador, e assim foi construído esse Palácio Imperial. Bem interessante, aqui a gente falou sobre o Museu Imperial, né? E agora vamos falar sobre a Catedral. Vamos falar agora da Catedral São Pedro de Alcântara. Bem, a Catedral em Petrópolis é um marco histórico e arquitetônico, com construção iniciada em 1884 e finalizada em 1925. Dedicada a São Pedro de Alcântara, o padroeiro da cidade e da monarquia brasileira, a catedral abriga o Mausoléu Imperial, onde estão os restos mortais de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina e a Princesa Isabel. Vamos falar com o nosso amigo Pepe, que está aqui de novo conosco para contar uma curiosidade. Estamos diante do próximo ponto turístico. Eu percebi, né, Pepe, mas tudo bem. Vamos falar sobre uma curiosidade. Foram necessários incríveis 93 anos para a construção dessa catedral. Quase um século. É bastante tempo mesmo, né? Nesse tempo, as obras chegaram a serem interrompidas, houveram trocas de engenheiros e mudanças no projeto, que se deu concluído apenas em 1969. É bastante tempo mesmo, né? Quase um século, pô, mas tudo bem. Bem, originalmente, a Igreja Matriz de Petrópolis era um modesto edifício localizado em frente ao Palácio Imperial, mas a construção de uma nova matriz já estava prevista, na autoria de Júlio Frederico Keller. Na década de 1870, volta-se a considerar a construção da nova igreja, graças ao interesse de Dom Pedro II e a sua filha, a Princesa Isabel. O projeto foi encomendado ao engenheiro e arquiteto baiano Francisco Caminhoá, que concebeu um edifício em estilo neogótico, inspirado especialmente nas antigas catedrais do norte da França. A construção da catedral não parou após a proclamação da República e seguiu até 1901, quando as obras entram em um período de paralisação. Sob o comando do engenheiro Heitor Silva da Costa, a obra entra em uma segunda fase de atividade intensa em 1918. Finalmente, em 29 de novembro de 1925, é inaugurada a nova matriz de Petrópolis, após 37 anos de trabalhos. O edifício, porém, não estava terminado. Após um tempo, em 5 de dezembro de 1939, o presidente Getúlio Vargas e outras autoridades inauguraram o Mausoléu Imperial, para onde foi transferido definitivamente o sarcófago do imperador e da imperatriz. Em 1931, também foram sepultados no Mausoléu a Princesa Isabel e seu marido, o Conde de Eu. Então, basicamente, o que a gente acabou de falar aqui foi sobre essa catedral linda e bonita, que inclusive créditos, né, aos construtores Caio e Simon, que mandaram muito bem. E agora a gente vai passar para a Casa de Santos Dumont, que foi a casa do nosso amigo Santos Dumont. Ele foi bem importante para nós. Bom, o Museu Casa de Santos Dumont, mais conhecido como a Encantada, está situado no município de Petrópolis, no estado de Rio de Janeiro, Brasil. É uma pitoresca residência incrustada em uma localidade íngreme na cidade, construída em 1918. Vamos com curiosidade do PP. Vamos lá, PP. Vamos direto ao ponto. Tá bom, PP, vai com calma, que isso. Outra curiosidade é que, na planta deste imóvel, a escada teria ficado muito íngreme. Daí se deu a ideia de cortar os degraus em forma de raquete. Assim, eles ficariam mais próximos uns dos outros e a subida se tornaria mais leve. Bem interessante, né? Mas deve estar cansado. Vamos falar agora da Casa de Santos Dumont.
A casa foi construída com a ajuda do engenheiro Eduardo Pederneiras. A casa possui algumas peculiaridades, como uma de suas últimas invenções, que é o chuveiro com água quente, o único do Brasil naquela época sendo aquecida a álcool, e também a escada externa, onde você pode começar a subir com a perna direita, e a interna que você pode começar a subir com a perna esquerda. A própria arquitetura da casa, onde não é utilizada a divisão entre os cômodos. Após a morte de Santos Dumont, a casa foi doada pelos seus sobrinhos à Prefeitura de Petrópolis para que fosse instalada uma instituição que mantivesse a sua memória. E é isso, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, deu muito trabalho, né? E é isso, até a próxima.